Oi, boa tarde, aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da terça-feira. E quem estiver entrando, vai dando um oizinho, vai dizendo quem entrou, para que a gente possa começar. No início da live é muito bom quando vocês me dão corações, porque agiliza o envio de que eu entrei ao vivo para os meus seguidores, e com isso as pessoas entram mais rápido. Então é por esse motivo que eu peço que joguem corações no início da live, que a gente agiliza, para que eu não fique enrolando tanto para começar a falar, tá certo? Muito obrigada pelos corações, coloquem bastante, 2 minutos de corações eu já consigo começar a live, tá certo? Vamos lá. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram da minha caixinha de perguntas. Fazia algum tempo que eu não fazia a caixinha, porque para fazer a caixinha a gente precisa ter tempo, né, para responder. Então, por isso que quando eu faço uma sexta, ou no sábado, no domingo, que é quando eu tenho maior tempo para responder às pessoas. Então, agradeço, foi um número imenso de perguntas. Eu respondi quase todas. Algumas pessoas entraram em contato que eu não consegui responder. Existem algumas perguntas que eu não consegui entender. E segundo, quando vocês digitam uma pergunta muito longa, não cabe na caixinha que eu visualizo. Então, eu não consigo entender toda a pergunta. Então, é bom quando tiver a caixinha, conseguir ser uma pergunta mais sucinta, porque fica mais fácil, porque eu não consigo responder, ou porque eu não entendi a pergunta, ou porque eu não consegui visualizar todo o texto da pergunta, tá certo? Então, por isso, mas agradeço a todos que fizeram esse engajamento com as perguntas na caixinha, tá certo? O que mais? Vamos agora, será que já dá tempo de eu começar? Toda vida eu penso, preparo um texto, um tema, né? E na maioria das vezes, eu tiro esse tema do meu dia a dia, das perguntas que vocês mesmos me passam. E às vezes coincide muita gente perguntar a mesma coisa. Então, essa semana eu tive 5 ou 6 pessoas que me perguntaram sobre alterações específicas de eletro. Quer dizer, a pergunta era assim: eu fiz um eletro, deu ondas deltas na região tal, o que é que isso significa? A outra: doutora, eu até respondi de uma forma, e eu queria explicar por que eu fiz as respostas assim, porque na caixinha também teve. Doutora, apareceu alterações epileptiformes na região parietal temporal esquerda. O que é que isso significa? Muita gente pergunta sobre as alterações que apareceram no eletroencefalograma. São perguntas muito difíceis de responder, porque as alterações do eletro, elas não são muitas vezes específicas. Junta-se a alteração do eletro com os sintomas do paciente, com os exames de imagem. Algumas vezes a gente pode dar uma resposta exata. Existem algumas alterações do eletro que realmente eu posso dar uma resposta exata, mas a grande maioria eu não consigo dar essa resposta. Lembre-se que assim, nós temos ondas cerebrais o tempo todo. E nós temos regiões parietal, temporal, occipital, frontal, são regiões do cérebro. Então, como são regiões, e nós temos aqueles fiozinhos que são os eletrodos. E os eletrodos são numerados. Então, eu sei quando eu capto, eu sei aonde que eu estou captando. Então, por isso, eu sei se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Existe um padrão que é conhecido, que é internacional, de colocação dos eletrodos e de nomear esses eletrodos. Então, por isso
que quando a gente recebe o eletro, a pessoa que laudou, ela lauda, mas a gente vendo, qualquer neurologista vendo, eu vejo aquelas linhas das ondas cerebrais. E eu vejo quando tem alteração, eu olho para o lado e vejo a numeração, em que eletrodos foram captados. Então, o eletroencefalograma é um exame corriqueiro, a gente pede muito, é um dos exames que eu acho que mais solicitado pelo neurologista, porém, nós temos montagens, quer dizer, existe um estudo imenso para você poder analisar um eletro. Existe o nome dos eletrodos, existe a montagem, existem várias formas de você fazer o eletro, que são as montagens. Então, existem montagens que são do eletrodo, de cada eletrodo para um que é ponto referencial, existe que são as bipolares, um contra o outro. Então, não é fácil, eu não tenho como conseguir passar exatamente o que significa. Algumas pessoas me perguntaram assim, doutora, a atividade epileptiforme na região parietal direita, o que isso significa? Significa a origem das alterações que causam crise convulsiva. Aí eu consigo dar uma resposta assim, mas eu não consigo dar uma resposta específica quando algumas pessoas, excesso de ondas beta em região tal. Isso pode acontecer em tantas situações e pode não significar nada e pode significar, eu não tenho como dar esse tipo de resposta. Então é importante que vocês entendam que nós temos ondas cerebrais, o eletro é um exame temporal, onde a gente estuda as ondas daquele momento, por isso que se repete eletro. O eletro é um exame complementar, quer dizer, ele me auxilia a confirmar ou a descartar algumas possibilidades que como médica eu tive, e por isso eu solicitei. Eu posso usar o eletro como um pedido de exame que eu estou investigando. É muito comum, eu peço muito para a dificuldade escolar, para saber se é uma criança que possui alterações ou não. Não raramente eu encontro pacientes com dificuldades escolares com atividade epileptiforme no eletro. Isso não é tão incomum. E as crises não foram visualizadas, nem descritas, nem relatadas pela família. Então, é um exame que ele é simples no sentido de que vocês fazem de forma corriqueira, mas a análise do eletro não é simples. Necessita de estudo, necessita de conhecimento e, além disso, também necessita que você junte com a clínica, com a história, com o que o paciente está sentindo, para você poder dizer se aquelas alterações captadas se correlacionam ou não se correlacionam, se elas podem te dar uma outra possibilidade ao quadro. Então, essas perguntas que eu entendo que a pessoa lê, né, o laudo, aí diz, meu Deus, o que é isso? Na grande maioria das vezes, o seu médico vai poder dizer, olha, isso aqui se correlaciona com crises convulsivas, essas alterações se correlacionam com o atraso que ele possui. Você pode dizer assim, mas dizer exatamente o que significa aquelas palavrinhas, na grande maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. Existem alguns casos que a gente consegue, mas são poucos. Então, por isso, é o tipo de pergunta que não dá para se responder da forma que vocês gostariam. Então, por isso, é bom evitar esse tipo de pergunta, principalmente assim, na caixinha, tá entendendo? Porque eu não consigo te responder. E quando você tiver com o seu médico, que você estiver diante dele com o eletro, aí você pergunta o que é que isso significa. E aí ele pode ter como te responder o que significa, com o que se relaciona. Tem a ver com as queixas do paciente, não tem a ver, fazem diagnóstico, não fazem diagnóstico, são alterações
que eu preciso me preocupar, o que eu não preciso me preocupar. São variações da normalidade, são próprias da idade. Então essas perguntas são mais fáceis de responder, tá entendendo? E principalmente na consulta, porque a análise de exame é considerado ato médico. Então, você só pode realizar durante uma consulta, por ser um ato médico, quer dizer, análise de exames. Espero ter conseguido explicar de uma forma simples o que não é simples. Então, quem quiser me perguntar, pode digitar suas perguntas que eu vou responder hoje também, tá certo? Então já muita gente entrou, então por isso eu vou falar mais algumas coisas sobre eletro para poder dar tempo das pessoas me perguntarem. Apareceu aqui uma pergunta. Heloísa, doutora fenobarbital auxilia no atraso de fala? Minha filha já fala algumas coisas, mas não é tanto. Fenobarbital não, ele não é que ele auxilie no atraso de fala. Ele é um anticonvulsivante, ele é um remédio anticrises. Porém, quando a gente avalia um atraso, o seu médico deve ter solicitado um eletro. E quando a gente solicita o eletro, existem alterações de eletro que me sugerem que essa criança está tendo crises convulsivas, do tipo generalizada ou do tipo parcial. As generalizadas, a pessoa tem perda de consciência, então a família consegue visualizar e relatar, porque é o tal do passar mal, do ter o ataque. Então a criança cai no chão. Com isso, é uma coisa que a família relata ao médico. Mas quando as crises são parciais, a criança não tem perda de consciência, não tem queda ao solo. E muitas famílias, um dos trabalhos grandes que a gente faz, que eu faço, né, aqui na internet, é explicar que crise convulsiva existem de diversos tipos e que existem tipos que você não tem perda de consciência. Então, o que eu falei, eu mesmo solicito eletro na investigação de atrasos. Crise convulsiva não faz bem à saúde. Eu estou com uma criança com atraso. A mãe não me relatou crises. Porém, eu sei que ela só visualiza crises que ela considera crises. E na população em geral, o que a população em geral considera crise convulsiva é um evento com queda ao solo. Então, por esse motivo, por eu já saber que as famílias, as pessoas não conhecem, não reconhecem crises faciais, ao não me relatar crises, eu só sei que ela não teve crises generalizadas. Então, eu peço um eletro para investigar, porque se você tem crises, mesmo que parciais, as crises convulsivas vão causar atraso do desenvolvimento. Pode em qualquer área, pode ser na fala, pode ser na memória, na cognição, pode ser no raciocínio, por isso que eu disse que eu também solicito na dificuldade escolar, no baixo rendimento escolar. Então, a médica que prescreveu o fenobarbital, ela deve ter prescrito um anticonvulsivante por causa de uma alteração no eletroencefalograma ou por causa do relato de crises convulsivas que causam atrasos. Mas o fenobarbital não é o remédio para atraso de fala, porque na verdade não existe remédio para atraso de fala. Se a criança tem um atraso de fala, é realmente pela fonoaudiologia que ele vai conseguir recuperar pelas terapias. Então não existe um remédio que se dá por causa do atraso de fala. Agora, se eu tenho alguma coisa, como uma alteração de eletro, ou como uma história de crise convulsiva, que prejudica o desenvolvimento neurológico dessa criança, eu devo tratar essa alteração. Por quê? Porque esse atraso pode se correlacionar com as minhas alterações de eletro, com a minha história de crises convulsivas. Consegui ser claro? Se eu conseguir, dá um joinha.
certo? Que mais? Eu tenho no canal Neuropediatria para você um vídeo tentando explicar que as crises generalizadas e as parciais. A gente fala sempre para que as pessoas possam entender que existem crises parciais, que são parciais ou ditas focais. Também no livro Vito e o Remédio Controlado, que eu escrevi, eu também relatei lá um tipo de crise onde a criança não tem a perda de consciência, não tem a queda ao solo. Então, por isso, é uma coisa que é tentando passar essa informação de diversas formas. Tento passar essa informação, eu tentei já pelo livro, que é uma ferramenta, eu tentei já por vídeo, eu também tenho textos. Quer dizer, é uma das coisas que a gente precisa passar para que as pessoas possam reconhecer como crises. Quando eu faço no consultório diagnóstico de crises convulsivas parciais, a família fica normalmente perplexa, mas doutora, eu não imaginei que isso podia ser crise. Eu pensei que isso aí era uma outra coisa, ele fazia isso, mas eu pensei que era uma outra coisa. Nunca imaginei que isso poderia ser uma crise. Então, o desconhecimento é que a gente precisa combater o desconhecimento com a informação. Então, por isso é que a gente precisa passar essas informações. Mas todos os neurologistas sabem, têm ciência, que a população não reconhece muito bem crises convulsivas, principalmente as parciais. Então, costumam solicitar o eletro, mesmo na ausência de história de crises convulsivas. Danísia Arruda. É feito algum tratamento específico para o autismo associado à epilepsia ou são tratamentos distintos? A epilepsia vai ser tratada com um anticonvulsivante. Então, o tratamento não é específico. Porque assim, vai ter um tratamento específico? Não. Ele vai ser tratado da epilepsia e vai ser escolhido, nós temos diversos anticonvulsivantes no mercado. A gente escolhe pegando as alterações que tem no eletro, se eu tenho algum remédio que age melhor nessas alterações. Eu vejo a idade da criança, tem medicações que não são muito bem absorvidas em crianças pequenas. Então, a gente sabe quais são as medicações, dependendo da idade, que a criança consegue absorver, porque o que vai funcionar é o que ela absorveu. Se ela usa uma substância que ela não tem uma boa absorção, a porcentagem de absorção é muito baixa, porque é um remédio que não é absorvido naquela faixa etária, não tem uma boa absorção, então não adianta muito usar, porque ele não vai ser muito bom para essa criança. Então a gente escolhe também em relação aos efeitos colaterais mais possíveis, embora que a gente não queira nenhum efeito colateral, mas se eu tenho uma criança que já é obesa, eu tento evitar os anticonvulsivantes que podem ter nos efeitos colaterais aumento de apetite, porque essa criança já tem um sobrepeso. Se eu tenho uma criança muito agitada, eu tento evitar os anticonvulsivantes que se correlacionam com efeitos colaterais de agitação. Então, a gente é um conjunto para escolher o anticonvulsivante. Eu sempre falo, o bom neurologista, o considerado bom neurologista vai ser aquele que sabe escolher melhor. Então, quando você escolhe melhor, você vai ser bom. Então, essa escolha, e são várias, a sua experiência clínica, a idade da criança, a história, as alterações de eletroencefalograma, o tipo de crise, se ela é visualizada, são vários, até o sexo, se é masculino, se é feminino, às vezes eu levo em conta, porque existem alguns anticonvulsivantes que existe aumento, pode acontecer um aumento de pelos, então a gente tenta evitar nas meninas, porque isso fica uma coisa, caso aconteça, é uma coisa muito estética para a menina. Já nos meninos, às vezes nem é percebida, se houver, nem é percebida. Então, por esse motivo, são tantas as coisas, então escolher um anticonvulsivante
É o nosso trabalho, mas não vamos dizer que é uma escolha assim, todo mundo dá certo com um anticonvulsivante. Ah, se fosse assim. Se fosse assim, eu só precisaria ter um anticonvulsivante no mercado que pegaria todo mundo muito bem, trataria muito bem, todos. Então você não precisaria escolher, porque um remédio só serviria para todo mundo. A gente precisa escolher. A gente precisa, e quanto melhor eu escolha, melhor eu sou. Heloísa, minha filha com 15 dias de vida teve espasmos, tipo de convulsão. Eu só sabia que ela estava sentindo porque já tinha histórico na minha família. E é super verdade que a senhora está falando, exato. As pessoas não reconhecem a crise. Não tem um conhecimento do que pode ser crise. Então a criança até faz um movimento, a mãe até enxerga, vê, mas ela nem relata. Ela nem relata ao médico porque ela não achou aquilo importante. Ela não achou aqueles movimentos, aquela situação, ela não deu importância porque nunca passou pela cabeça dela que fosse uma crise convulsiva. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ana Lúcia, eu não sabia que existia crises de EPI como crises de riso. Descobri quando percebi no meu filho e a neuro me alertou. São tantas informações, nós pais precisamos observar. É difícil realmente, porque as crises podem ocorrer de diversas formas. Então, assim, o que eu sugiro, como não dá para passar, a pessoa tem que entender que crises convulsivas não são somente eventos com queda ao solo. Isso a pessoa precisa entender. Tem muita coisa que pode não parecer crise e é crise. Se a criança está fazendo alguma coisa que você está achando estranho, que se repete, que acontece, porque vamos dizer, aconteceu alguma coisa, mas aconteceu uma vez na vida e nunca mais aconteceu. Mesmo que tenha sido crise, ela não está se repetindo. Mas se acontece, você diz, gente, está estranho, esse menino, de vez em quando ele faz isso. Será que é um cesto? Será que é uma mania? O que diabo é isso? Filma, porque você vai estar mostrando a imagem para o médico, caso você leve ao médico, entendeu? Filmar é uma das grandes armas hoje em dia, é filmar. Então, quando as mães que eu acompanho, doutora, mas ele fez alguma coisa, ele está fazendo uma coisa para dormir, ele faz um movimento, eu digo, filme. Filme, porque sempre o filme vai me dar mais informações do que o seu relato. Porque existem pessoas que são ótimos observadores, mas nem todos são. Então, às vezes, a pessoa me relata, eu já tive pessoas que me relataram que não tinha nada a ver. Nada a ver. Quer dizer, eu atendi o paciente, a família me relatou a crise convulsiva, então, pelo relato e pelo eletro, eu classifiquei e escolhi uma medicação. E a família dizia que ele continuava tendo, até que um dia eu disse, mas então me filme, porque o remédio está na dose boa, a dosagem sérica está boa. Quando ela filmou, não tinha nada a ver. Então o remédio que eu estava usando não era um remédio bom para aquele tipo de crise. Mas o relato dela não tinha nada a ver com o que acontecia. Então eu sempre falo, primeiro, não usem palavras que você não conhece. Então assim, descreva, mas não use palavras, porque você passa às vezes com o neurologista uma coisa que não é verdade. Eu sempre falo, eu já falei isso várias vezes, porque eu achei impressionante. Eu já tive pessoas extremamente humildes, muito. Eu me lembro, esse senhor, eu me lembro sempre dele quando eu vou falar sobre isso. Era um senhor que eu atendi ele na época no público, faz anos isso. E ele era um senhor muito do interior do Ceará. Ele era uma pessoa muito simples, sem qualquer estudo, analfabeto, não sabia ler nem escrever. Ele veio para a consulta, a roupa, o chapéu de palha, era uma pessoa do
campo, mas ele me descreveu a crise convulsiva do filho dele de uma forma tão boa, tão clara, que eu consegui exatamente entender todos os movimentos que ele dizia. E eu fiquei impressionada como ele era um bom observador e como ele usou palavras que ele conhecia para me passar o que tinha acontecido, para me relatar. E eu lembro bem que ele dizia: doutora, esse menino estava fazendo isso. Aí ele diz assim, aí de repente ele ficou com um olhar, doutora, esse olhar não era bom não, era um olhar estranho. Ele ficou assim com o olho, doutora, parecendo que tinha uma pasta na vista dele, porque ele não estava enxergando não, doutora. Eu tinha certeza que ele não estava enxergando, por isso eu achei estranho. Quando de repente o braço dele, aí ele apontava, ele mostrava o braço dele, que era o braço direito. Esse braço dele começou a soluçar. Gente, ele usou a palavra soluçar, mas eu consegui entender o movimento que o braço fez. Aí ele continuava contando. Quando ele terminou, eu tinha conseguido entender tudo o que tinha acontecido de uma forma, mas ele usou tudo palavras muito simples. É muito ruim quando a pessoa, ela me passa, doutora, porque ele está tendo muitos espasmos. Então, eu já sei que é espasmo, só que eu não sei se é espasmo. Se você classificou como espasmo, sua classificação está correta. Eu digo, não, me diga o que é que aconteceu, me explique o movimento. Porque às vezes você me diz que é espasmo e você está me falando como espasmo, mas às vezes é o que você acha que é espasmo. Você classificou e já está me dando uma crise pronta. Se você estiver errado, eu erro também. Então, a gente tem que ter, na história, a pessoa, o médico, ele tem que desenvolver essas habilidades que a gente sabe que os grandes erros que acontecem, é comum acontecer. Então, por isso, mas mesmo pedindo, mesmo contando, tentando, tem gente que é péssimo, não sabe contar. Por quê? Porque ficou nervoso, porque fica nervoso, porque tem tantos dias. Doutora, ele estava jantando, eu fui na cozinha pegar um copo d'água, aí quando eu voltei, que eu entreguei o copo d'água para ele, aí pronto, ele passou mal. Mas eu quero saber como foi o passar mal, o que é que você considera o passar mal, o que foi que você viu. Não, doutora, ele passou mal, ele teve uma convulsão. O que foi que você viu? Você viu alteração no rosto, ele caiu da cadeira, ele ficou como? Ele mexeu uma perna, um braço, o que foi que aconteceu? E a pessoa, doutora, eu não sei não. Então, eu não estou classificando, porque eu não sei, eu não tenho ajuda, eu não tenho uma caracterização da crise para poder definir que crise ele teve. Então, e pessoas muito mais estudadas, pessoas com estudo às vezes não sabem descrever uma crise, e pessoas às vezes muito humildes conseguem descrever muito bem uma crise. Então, ser um bom observador não tem nada a ver com estudo. Então, um bom observador, ele pode ser um ótimo observador e ser uma pessoa analfabeta. E ele consegue te relatar o que aconteceu de uma forma descritiva e fácil. E às vezes uma pessoa que possui muito estudo, ela não consegue. Então, a gente sabe que muitas vezes eu tenho um relato não verdadeiro. E aí, quando você tem um vídeo, aí eu não dependo mais do seu relato, da sua observação, porque eu tenho um vídeo. Então eu consigo ver a crise. Heloísa, Ana Lúcia, verdade, amiga, até hoje não sei o que minha filha tem. Ela é atendida pelo SUS e depois dessa pandemia ficou tudo mais difícil. Então ela está conversando com a Ana. Entendi agora, a conversa entre as duas. Não era comigo. Luciana, doutora, minha filha tem um eletroencefalograma desorganizado,
um tipo padrão de crises genéticas, ressonância normal, e por último fazemos o exome e deu normal. Que tipo de investigação pode ser? Primeira coisa, você tem crises convulsivas, você tem uma epilepsia. Quando você tem uma epilepsia, você vai investigar. Mas não necessariamente precisa ter nenhuma alteração no eletro. E não necessariamente precisa ter uma alteração no exoma. Então, assim, existem tipos de crises, existem algumas epilepsias que são consideradas pelo médico com o nome idiopáticas. Por quê? Porque eu não consegui caracterizar a causa. E isso existe. A gente pede, a gente investiga, mas não pense que sempre a gente encontra. Que a todo mundo a gente vai encontrar a causa. Não. Existe um grande grupo de pacientes com epilepsia que vão se caracterizar na epilepsia idiopática, que eu não encontrei a causa. Então, entender que isso existe. Porque a gente, não, mas isso deu normal, então qual é o próximo exame? Qual é o próximo exame? Como se, quer dizer, um exame vai dar. Não sei. Eu lembro que, assim, só estou conversando. E assim, a gente tinha antigamente a tomografia. Nós tínhamos um exame de imagem de tomografia. Quando surgiu a ressonância, diversas alterações são vistas na ressonância que não são vistas na tomografia. Ah, então antes da ressonância eu não sabia que isso existia, porque a tomografia não me captava esse tipo de alteração. Então tu imagina que a medicina vai avançando. Então vão surgindo exames melhores, mas pode ser que neste momento a gente não tenha exame específico para determinar a causa da epilepsia de várias crianças. E que nós, por isso, por não conseguir determinar, nós ainda estamos colocando ela nessa classe idiopática. E eu acredito que nós não chegamos no final, que até daqui a 50 anos nós vamos ter os mesmos exames que hoje. Não, as coisas vão evoluindo, vão ficando mais sofisticadas, a gente vai surgindo novas tecnologias. E quando surgem novas tecnologias, surgem novos diagnósticos. Porque essa nova tecnologia vai me demonstrar coisas que a minha tecnologia antigamente não me deixava, não me visualizava. Então lembre do tempo da humanidade, do tempo da medicina. Então não pense que nós hoje podemos fazer o diagnóstico de tudo que existe, de todas as causas. Quando nós não conseguimos, nós classificamos a epilepsia como idiopática. Pensou nesse detalhe? Existe muito mais entre o céu e a terra do que diz a vã filosofia. Luciana, ela já usou Depaquene, Frisium, Keppra, Oxcarba, teve efeitos colaterais a todos eles. Gente, tem paciente que é assim mesmo. É incrível. Eu tive uma paciente que todo remédio que eu usava, ela fazia efeito colateral. Você tentava uma droga e ela fazia efeito colateral. Às vezes fazia reações alérgicas, às vezes fazia efeitos colaterais que não davam para ser driblados e vai dificultando. Você já tem outros pacientes que não apresentam efeitos colaterais, tá entendendo? Então tem pacientes que são difíceis porque eu não consigo encontrar o remédio perfeito para ele. Então, também, assim, o que eu estou querendo dizer, nem tudo é fácil. Na grande maioria das vezes nós temos casos, a epilepsia de uma forma geral, eu estou falando assim, no pool da epilepsia, vendo todos os pacientes com epilepsia, graças a Deus, 80% costumam ser os fáceis. Na casa dos 20 começa a dar algum trabalho. E nós temos uma percentual assim, entre 5 e 8 que são consideradas as grandes refratárias. Então, graças a Deus que eles não são os 80%. Graças a Deus que nós temos 80% das pessoas com epilepsias que você vai usar um medicamento, que ele vai controlar totalmente a crise, que ele não vai ter efeitos colaterais, não vai precisar de associações. E graças a Deus eu tenho muitos desses pacientes.
Exatamente, Ana Lúcia, sabedoria. Saber o que eu sei, saber o que eu não sei e saber o que eu não posso saber nesse momento. Existem casos que você investigou tudo e não encontrou. Não estou dizendo que não exista. No meu momento agora, eu não tenho mais o que investigar. Surgindo alguma coisa, eu investigo. Então, lembrar das nossas situações atuais, dos recursos que eu tenho, do recurso que a medicina tem na atualidade. Epilepsia organizada. Temos a comunicação corporal, isso é legal. Eu tenho epilepsia e às vezes esquecemos palavras. A comunicação, ela acontece por palavras, pelo olhar, pelo gesto. E como a gente tem a grande frase, né? Incrível que pareça, as coisas mais importantes do mundo não se vê com os olhos, se vê com o coração. Então, as coisas mais importantes. Ana Lúcia, doutora, eu fiz isso na última consulta, pois meu filho tinha bifocal e ele começou com movimentos nos braços. Consegui gravar e a medicação dele foi alterada. Porque dá mais uma boa caracterização da crise. Se você consegue caracterizar bem a crise, você tem muito mais chance de conseguir encontrar o remédio certo. Boa tarde, Jússi. E uma outra coisa é que, assim, eu entendo, claro que eu entendo, que o nervosismo de uma mãe vendo o seu filho com uma crise convulsiva, ela não está calma para poder enxergar tudo, ela não consegue manter a calma para conseguir se enxergar de uma forma racional a sequência das coisas que aconteceram. Eu sei disso e todos nós sabemos que as pessoas, é um evento que é completamente, ele pode durar 3 minutos, mas é um evento que para a mãe, para a família, está durando uma eternidade. Então, por isso, é importante, muito importante, que a gente tenha todos o máximo de informações possíveis, mas a gente complementa com exames. A gente já sabe que às vezes nós não temos todas as informações. E é um momento, a Luísa está falando, é o pior momento de uma mãe. É um dos momentos mais difíceis. A impotência, a crise convulsiva, a criança está completamente fora da sua normalidade. Então, isso é muito complicado, né? Mexe totalmente com o emocional. Aparece de repente, a criança 10 minutos atrás estava ótima, normal, não tinha nada. E de repente não mais que de repente, começa um evento que muda completamente, que acaba com o meu dia, que eu entro em desespero. Eu me lembrei agora que uma vez chegou uma criança estava na emergência do hospital e eu estava nessa emergência por causa de uma outra criança. E aí essa criança começou a convulsionar e aí por isso me chamaram. Quando eu cheguei lá, a mãe estava se escabelando e eu estava extremamente calma, primeiro porque eu sou a médica, então eu pedi as medicações que eu iria fazer, o que eu solicitei, mas eu fiquei olhando calmamente para a criança para poder ver a crise. E essa mãe, ela ficou o que eu estou querendo dizer é que a minha postura para ela foi uma postura que
Ela queria que eu me desesperasse, que eu fizesse as coisas correndo. Ela não conseguia entender a minha calma de ver a filha dela convulsionando. E eu até compreendo, mas ela não compreendeu. Primeiro, que é meu trabalho. E que eu estava, ao mesmo tempo que eu solicitava a enfermagem, a medicação, eu não tirava o olho da criança para poder ver o evento, porque isso seria crucial para a gente escolher depois disso a melhor medicação, que acabaria sendo eu mesma, porque fui eu que vi o paciente. E eu posso me manter calma, eu posso, a mãe não. Na verdade, eu posso me manter calma e eu preciso me manter calma. O médico, ele tem que se manter calmo durante um atendimento de urgência. Ele não pode entrar em desespero, porque ali você que vai organizar o atendimento. A enfermagem trabalha sobre a orientação do que o médico está lhe pedindo. Então ali você tem que ser extremamente calmo. Ana Lúcia falando, e por dentro eu fico arrasada, mas aprendi a ter paciência e a razão para ajudá-lo. Exatamente. As mães normalmente que possuem um pouco mais de experiência, que adquiriram, né, a experiência, a infeliz experiência de assistirem crises, elas desabam depois, mas no momento elas se mantêm calmas. Então, as mães que convivem com epilepsia, onde os filhos têm crises convulsivas com grande intensidade, quer dizer, de frequência, então não é um evento único, é um evento infelizmente corriqueiro para elas, elas se desesperam depois. Porque elas já aprenderam que naquele momento elas têm que passar calma, tranquilidade. Elas já têm algumas noções de colocar a criança na posição correta, de evitar que a criança se machuque, que a criança se sufoque na hora da crise. Então ali ela tem que agir. Ela tem que agir. E isso é importante naquele momento para o próprio filho. Então essas mães são mães muito guerreiras, são mães maravilhosas, que depois elas desabam no choro, mas durante a crise convulsiva elas conseguem ajudar o filho. Então a mãe é uma coisa que assim, a gente não pode explicar, né? Como são maravilhosas as mães. E assim, eu não custo, de meus, assim, grandes diagnósticos que eu fiz, muitos deles eu devo às mães. Diagnósticos, eu tive muita criança que eu cheguei a fazer diagnósticos bons, assim, difíceis, e que eu dependi da mãe. A mãe me ajudou demais para que eu fechasse o diagnóstico. Então, essa função, diante dos problemas, do nervosismo, da impotência, de tudo, mas ela ajudou a fechar o diagnóstico. As mães ajudam de diversas formas. Agora passou pela cabeça que eu tinha, há muito tempo atrás, eu tenho uma foto dessa criança. A mãe me deu, quando eu saí de Ribeirão Preto, ela me deu uma foto dele de recordação. Gente, imagine, era uma criança que eu tinha visto no berçário, eu era residente. E essa criança, ela tinha sido prematura, tinha tido intercorrências no berçário, e ela não morava em Ribeirão Preto, ela morava em outra cidade. E aí eu estava acompanhando o perímetro craniano dele, porque ele começou a sair do gráfico. E eu me lembro, então, eu tenho uma memória, não contem com o meu esquecimento, porque realmente é muito difícil eu me esquecer de uma coisa. Então, as pessoas que me conhecem sabem que é bom não contar com o meu esquecimento, porque eu tenho uma memória privilegiada. Então, essa mãe, ela vinha, e o ambulatório que eu fazia era de sexta-feira. Eu já saí de Ribeirão Preto há mais de 20 anos. Então, assim,
ela vinha com um bebê recém-nascido. Olha que ele tinha sido prematuro, é um bebê recém-nascido. Ela vinha de uma outra cidade e aí ela fazia de manhã o ultrassom transfontanelar e de tarde eu atendia ele. E ela fez isso durante 3 semanas, porque o crescimento, até definir que realmente ele estava tendo um crescimento fora da normalidade. E aí foi feita tomografia e foi encaminhado para a neurocirurgia. E essa criança colocou válvula. E essa mãe, eu me lembro bem que quando a gente estava com essa possibilidade que ele estava desenvolvendo uma hidrocefalia, embora que ele nunca passou mal, porque o diagnóstico foi feito de uma forma muito precoce, porque foi feito sequenciado, ultrassons sequenciados. Ela me perguntou, doutora, e por causa dela, eu fui fazer uma revisão bibliográfica que ela queria saber sobre as possibilidades, sobre as estatísticas de hidrocefalia para o desenvolvimento normal. E aí, nessa época, eu fiz uma grande revisão bibliográfica para responder a essa mãe. E realmente, quando a gente faz no recém-nascido prematuro um diagnóstico precoce de que realmente está desenvolvendo hidrocefalia e consegue colocar a derivação a tempo, nós temos uma criança normal no seu desenvolvimento em 88% dos casos. Então, a importância do diagnóstico. Mas como eu poderia fazer o diagnóstico se ela não viesse semanalmente? E você sabe o que é você chegar numa outra cidade, ficar num carro, num corredor de hospital para fazer um exame de manhã e esperar a médica da tarde? Ela passava o dia inteiro, o dia inteirinho no hospital. Então, eu fiz o diagnóstico, a criança está ótima, a criança ficou ótima, sem nenhuma sequela. Eu acompanhei o desenvolvimento dela até os 3, 4 anos, quando eu saí de Ribeirão Preto. No final, ela me deu uma foto dele, um príncipe. A cabeça dele não teve nenhum aumento importante visualmente, porque ele fez um diagnóstico muito precoce. Mas eu dependi dela. Se ela tivesse dito, doutora, eu não posso vir toda semana. Eu disse que eu queria atender toda semana, mas e se ela dissesse que não poderia? Então vem uma vez por mês. Como é que eu posso trabalhar semanalmente se você não pode vir? Então as coisas são... A gente depende da mãe. Ana Lúcia, meu filho tem hidro. Descobrimos através do pediatra. Teve perímetro craniano e um olhar para baixo. Graças a Deus que em pouco tempo colocou a DVP. Exato. Quando você coloca de forma mais precoce, que consegue fazer o diagnóstico, você não tem as complicações importantes da hidrocefalia. Entendeu? Gente, eu falo muito, né? Falo demais. Infelizmente ou felizmente. Digo infelizmente porque às vezes quem fala muito até se torna chato. Mas para o que eu faço aqui, que são as lives, o conseguir falar dessa forma é bom. Então é uma coisa que eu tiro proveito dessa característica. Aqui a Cláudia Gulo, hoje eu não estou conseguindo acompanhar a sua live, mas quero te desejar uma boa tarde mesmo na minha correria. Muito obrigada pela atenção, de mandar esse recadinho do coração. Ana Lúcia, estou adorando. Então, que bom. A live, ela tem eu respondo as perguntas, mas eu tenho essas lembranças que eu acho que elas agregam para vocês verem que acontece tanta coisa acontece no consultório. A gente que vive de consultório, acontece em relação às crises faciais, já aconteceu, eu lhe juro, que pelo menos 5 vezes aconteceu. O fato da pessoa vir para a consulta e estar na minha frente e a criança ter uma crise convulsiva na minha frente. E a mãe continua a conversar. E eu fico olhando, o menino teve uma crise e a mãe continua a conversar, contando a história. Aí eu... Mãe, por que ele está
fazendo isso? Ah, não, doutor, isso aí é uma mania que ele tem. Senhora, isso não é mania, não. Doutor, isso não é mania? Não, eu vou pedir um eletro para a senhora ver que isso aqui tem alterações, isso aí é um tipo de crise convulsiva. E aí, na grande maioria das vezes, são crises bem clássicas, crises de ausência, então é muito comum. É muito comum. E também eu recebo muito paciente assim, qual é a sua queixa, o que é que eu posso te ajudar? Não, doutor, é porque esse menino fica fazendo isso? O médico viu e disse que eu trouxesse ele para o neurologista, por causa disso aí que ele está fazendo. Então, às vezes, um pediatra vê um médico de emergência, e aí pede para alerta e pede para encaminhar para o neurologista. Então, assim, infelizmente, a gente ainda precisa falar muito sobre epilepsia, a gente ainda precisa passar muita informação sobre epilepsia, sobre tipos de crises. Eu acho que o principal tipo de crises, porque é daí que você vai procurar, senão você nem procura, porque você não acha que está acontecendo nada. E aí você está perdendo tempo e a criança está tendo crises. E crise convulsiva não faz bem à saúde. Vai se relacionar com atrasos diversos. Podem ser de falas, dependendo se a criança está numa fase da vida de aquisição de linguagem. Mas é muito comum na dificuldade escolar, porque a criança não tem o raciocínio, não tem atenção, não tem concentração esperada para a idade que ele possui, porque ele está com atraso, que as próprias crises deram a ele. E a família ainda nem sabe que ele tem crises. Isso é assim, a família ainda nem sabe que é crise e ele já tem um atraso das crises. Meio, né? Epilepsia organizada. Botou uns olhão assim. Porque a gente às vezes fica passada, né? Obrigada pela live. De nada. Doutor, está chegando novos medicamentos para EPI no mercado? Eu soube de alguns medicamentos que estavam em processo de análise para a entrada no mercado. Mas com data para entrar, eu não estou sabendo ainda de uma coisa que está assim, muito próxima. Mas existem alguns anticonvulsivantes que nós não temos no Brasil, por isso que ela está perguntando. E aí, quando a gente precisa, você precisa importar. Mas esses medicamentos, às vezes, começam a ter o processo, um laboratório se interessa e começa a fazer o processo para a fabricação no país. Mas aí depois ele precisa ser autorizado, então existe um processo longo. Mas eu soube que tem alguns que estão em projeto, mas assim, data, tipo, segundo semestre, doutor, no segundo semestre nós vamos ter tal coisa nas farmácias, eu não recebi essa informação. Como podemos identificar se algumas mães tiverem dificuldade de identificar, outras também podem estar nessa situação? Amanda. É complicado, assim, porque a gente não tem uma regra, porque a crise pode ser de diversas formas. Mas o que eu tento dar de dica, primeiro, uma coisa que se repete. Porque a crise convulsiva, se a pessoa tem uma crise parcial, ela nunca vai fazer, a mãe não consegue evidenciar na primeira crise. Então, é uma coisa que se repete. Então, é um evento que se repete. É um gesto, é uma coisa que se repete. Primeira dica. Segundo, mesmo nas crises que são focais ou parciais, a criança ela não está exatamente no normal dela. Existe uma alteração da consciência. Ela está mais lenta, você chama, mas ela não te responde. Você percebe que tem algo de diferente, porque ela não está... você fala e ela normalmente te responde, e aí naquele momento você chama pela criança e a criança está meio que lentificada. Então, os movimentos que a criança faz podem ser variados. Porém, primeiro uma coisa que se repete. Sabe aquele negócio? Bote uma pulga atrás da orelha, filme. E segundo, a criança faz, mas ela está meio alterada na sua consciência, mesmo não tendo perda. Eu diria que essas são as duas grandes dicas. Ana Lúcia, como está a evolução nesta área? A evolução na área dos medicamentos? Agora, nesse momento, a gente está tendo muito menos informação
por causa de todo o lockdown da pandemia, os representantes não estão fazendo as visitas que faziam. E a gente eu recebo visita de representantes e também recebo de alguns outros profissionais de laboratório que passam essa parte de pesquisa. Então, existem alguns profissionais de laboratório que não são representantes, que são os MES Klein, que eles nos visitam passando informações de coisas ainda em projetos, mas eles nenhum está, assim, pouquíssimos estão realizando esse trabalho presencial. A grande maioria está fazendo esse atendimento de forma virtual. E eu, por exemplo, não consigo fazer esses atendimentos com eles. O número é imenso, então eu não tenho como tirar tempo da agenda para marcar uma hora para falar com o representante. Eu, pelo menos, eu tenho uma grande dificuldade de fazer essas visitas de representantes de forma virtual. Porque quando eles vêm no consultório, eles entram, um atraso de um paciente ou outro, uma brecha de um paciente ou outro, eles entram. Então a gente eu atendo os representantes dentro do atendimento. No meio do atendimento, normalmente o paciente atrasou, o consultório está mais vago, eles já sabem isso, então eles perguntam qual é o dia que o consultório está melhor, porque tem às vezes um horário que está, então vão todos naquele horário que tem uma brecha. Mas nesse atendimento online eu não estou conseguindo, porque eu não tenho tempo disponível, porque aí tem que marcar dia tal, hora tal, doutora. Aí eu não consigo. Amanda, suas lives são maravilhosas, tem pessoas na família que acham que a criança está fazendo pirraça e na verdade é uma crise. Exato. Alguma dica para as mães ficarem atentas quanto ao sinal de crise epiléptica? Foram essas que eu falei, principalmente uma coisa que se repete e alguma coisa que ela não está ligada, ela não está exatamente como ela é. E mãe, às vezes a mãe não sabe dizer, eu acredito muito em mãe. A mãe diz, doutora, ele não está andando como ele anda. Aí eu olho e não estou vendo nada. Doutora, ele não anda desse jeito. Doutora, ele não está fazendo o que ele fazia. Às vezes é uma sutileza que ela percebe. E eu que não estou vendo a criança pela primeira vez, não percebo. Mas ela percebeu uma mudança. Mãe, é difícil se enganar, viu? Jones, criança com TEA e EPI são mais agressivas e agitadas? O meu está quieto e chora de repente, descontrolado. Pode ser várias coisas, mas pode ser convulsão. Na verdade, quando você tem um autismo associado à epilepsia, você já tem duas patologias. Então, é claro que se você tem duas, é pior do que quando você só tem uma. Então, você vai ter, em alguns momentos, alterações da EPI, em alguns momentos você vai ter do autismo, e às vezes a EPI te causa atraso, então a criança tem o autismo, ela tem a epilepsia e ela tem um atraso. Porque a EPI deu a ele o atraso e ele ainda tem o autismo. Então as coisas se misturam, quanto mais se misturam, mais difícil é separar joio do trigo. Eliane, minha filha tem macroglossia, a geneticista passou para eu levá-la para um neuropediatra. Será que ela pode ter problemas neurológicos? Se a geneticista pediu, então pode. Porque se ela não tivesse pensado em nada, ela não teria encaminhado para o neuropediatra. Eliane, diretamente do Trairi, sua fã. Oh, obrigada, Eliane. O Trairi é um local aqui em Fortaleza, uma praia. É uma cidade que tem uma praia de Flecheiras, de Guajiru, e eu tenho uma ligação muito grande com o Trairi, porque eu atendi muito no Trairi, há muitos anos atrás. Só que ficou na minha lembrança por causa da praia. É a minha praia preferida. Guajiru, em Fortaleza, eu acho a praia mais bonita que eu conheço. É a praia que eu considero a mais bonita. Adoro, adoro, adoro. Acho ela linda, 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 linda. Flecheiras e Guajiru, que fica pertinho da cidade de Trairi. Então eu amo aquela região, amo. Gente, eu fiz 1 hora de live. Então por isso eu vou encerrando. Na quinta-feira nós temos outra live às 8 horas da noite.
Então, se quiserem, olha, as pessoas que me perguntaram de epilepsia, o número de vídeos que eu tenho sobre epilepsia de muito tempo no canal. Assim, às vezes fica difícil para mim fazer um novo vídeo sobre epilepsia, porque eu acho que eu estou me repetindo, porque eu já falei. Aí pro canal, às vezes eu tenho muito mais dificuldade de fazer os vídeos do canal do que a live do Instagram. Porque o canal você vai fazendo um tema, aí fazer o mesmo tema várias vezes, para que a pessoa vai querer assistir várias vezes o mesmo tema, né? Então existe um número muito grande de vídeos sobre epilepsia. Eu acho que epilepsia e autismo, acho que como são as duas áreas mais requisitadas da neurologia, um número maior que eu tenho de vídeos vai ser de epilepsia e de autismo. Então são duas áreas que já existe uma quantidade imensa de material. Quem quiser, entra no Neuropediatria para Você, no canal do YouTube, se inscreva no canal, acione os sininhos, tá certo? Quem eu não conseguir responder, manda pelo direct, eu vou responder essa última pergunta que entrou agora. Manuela: boa noite, doutora. Quem toma trileptal tem contraindicação de tomar remédios antialérgicos ou outros? Minha filha está com a pele toda pintada da dengue. Normalmente não, no trileptal você pode fazer uso de medicações antialérgicas, sim, tá certo? Um beijo, 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 fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, não levem crianças para locais públicos, supermercado, farmácia, não exponham crianças ao risco, criança pega em tudo, a gente não tem como controlar uma criança no supermercado, pede tudo, mas pega em tudo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.